Denúncia da PGR contra Bolsonaro ignora trechos de delação de Mauro Cid, que contradizem a acusação, diz a Folha. É isso mesmo. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro tem como peça central a delação de Mauro Cid, ex-ajudantes de ordem. No entanto, enquanto a acusação destaca trechos que comprometem Bolsonaro, omite declarações do próprio Cid que contrariam a narrativa sustentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Nos últimos 3 depoimentos prestados, entre novembro e dezembro de 2024, o tenente-coronel forneceu informações que não foram consideradas na denúncia, nem mesmo para estabelecer um contraditório, desde que firmou seu acordo de delação premiada em setembro de 2023, Cid modificou sua versão dos fatos diversas vezes. Um dos principais pontos da denúncia é a existência de um plano Punhal Verde-Amarelo, que previa, segundo a PGR, o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. A acusação sustenta que Bolsonaro tinha conhecimento e autorizou a ação, com base em mensagens trocadas entre Cid e o general Mário Fernandes, suposto autor do plano. No diálogo, o general teria mencionado uma conversa com Bolsonaro na qual o ex-presidente teria dito que qualquer ação poderia ser executada até 31 de dezembro. Contudo, a denúncia omite que, em seu depoimento à Polícia Federal, Cid afirmou: "Eu não tenho ciência se o presidente sabia ou não do plano que foi tratado, do punhal verde-amarelo, e se o general Mário levou esse plano a ele ter ciência ou não." Outro ponto destacado pela PGR é que Bolsonaro teria ordenado o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. A denúncia afirma que Mauro Cid confirmou ainda, escreveu Paulo Gonet, quem solicitou o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes foi o ex-presidente Bolsonaro. Porém, a acusação ignora a explicação de Cid sobre o motivo do pedido. Segundo ele, Bolsonaro estava irritado com rumores de que Moraes estaria se reunindo com o então vice Hamilton Mourão. O monitoramento, portanto, não faria parte de um suposto plano de assassinato, mas sim de uma tentativa do ex-presidente de entender a dinâmica política da época. A PGR também aponta que no dia 15 de dezembro de 2022 houve uma suposta tentativa de ação golpista que teria sido abortada. Como prova, cita uma troca de mensagens entre Cid e o militar Rafael Martins de Oliveira. Depois da operação ser abortada, Rafael Martins de Oliveira enviou mensagem às 21h05 via aplicativo WhatsApp para Mauro César Barbosa Cid, afirmando "Opa!". E esse "Opa!" está sendo usado como a prova para o consentimento do crime. Mudando de assunto, conta de Alexandre de Moraes é desativada no X em meio a embate com Musk. É isso mesmo. A conta do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes na rede X foi desativada. Usuários perceberam a ausência do perfil na manhã desta sexta-feira, quando, ao tentar acessá-lo, encontram a mensagem padrão da plataforma: "Essa conta não existe, tente buscar outro." Poucas horas depois, o STF confirmou que a desativação foi solicitada pelo próprio magistrado, que já não utiliza a plataforma desde janeiro de 2024. A corte não informou o motivo exato da decisão, mas segundo a apuração da TV Globo, Moraes não pretende migrar para outra rede social. Praticamente, ele arregou e fugiu. Alexandre de Moraes determinou que a plataforma de vídeos canadense Rumble indique em até 48 horas seu representante legal no Brasil, sob pena de suspensão de suas atividades no país. Em despacho desta quarta-feira, o professor até incorporou, Moraes afirma que ordenou a plataforma em 9 de fevereiro que tirasse do ar o perfil do influenciador Alan dos Santos, do jornalista Alan dos Santos, e suspendesse o repasse de valores oriundos de monetização. Alan dos Santos, que mora nos Estados Unidos legalmente, e mora lá legalmente com a anuência do governo Biden, tá? O governo Biden reconheceu a perseguição política e concedeu, né, para que ele morasse ali. Então eles estão falando, o Alexandre de Moraes, ele mandou o Rumble cumprir ordens dele sobre veiculação de conteúdo e deixar de pagar
um sujeito que mora nos Estados Unidos, que vive nos Estados Unidos, que paga impostos nos Estados Unidos. Olha a loucura. O que o Alexandre não tem de cabelo, ele tem de careca. Ele tem de louco. Isso é óbvio. O que ele não tem de cabelo, ele tem de loucura. Isso é verdade. Nessa quinta-feira, o CEO do Rumble, Chris Pavlovski, escreveu um post em que disse ter recebido nova determinação de Moraes, mas não revelou o conteúdo. Vocês podem ver aí o tweet, né, a postagem no X do Chris Pavlovski. Ele escreve o seguinte, aspas, Oi, Alexandre. Né? Agora que o Alexandre não tem mais conta, né? Porque, eu já vou falar na sequência. Oi, Alexandre, recebemos mais uma ordem ilegal e sigilosa na noite passada, exigindo nosso cumprimento até amanhã à noite. Você não tem autoridade sobre o Rumble aqui nos Estados Unidos, a menos que passe pelo governo dos Estados Unidos. Repito, nos vemos no tribunal. Fecho. A Advocacia Geral da União, a AGU, que tem à frente, né, o Pincher do Planalto, Jorge Bessias, né, defenderá Alexandre de Moraes na ação que o grupo de comunicação de Donald Trump e a plataforma Rumble move contra o ministro lá nos Estados Unidos. A ação foi protocolada na Justiça da Flórida no dia seguinte à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado. A ação acusa Moraes de censura e pede que suas determinações para a retirada de conteúdo e bloqueio de contas não tenham efeito legal sobre a Rumble. As decisões da Justiça brasileira só têm validade, afinal de contas, no território nacional. Mas a ação contesta a jurisdição sobre uma empresa americana no Brasil, ou seja, pretende excluir empresas americanas que atuem no Brasil do alcance da Justiça brasileira. Olha para você ver. A ação foi protocolada na Justiça da Flórida no dia seguinte à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato político que começa a se desenhar e que pode ser o que vai parar esse bando de maluco. E eu fico, apesar que a gente fica triste da Advocacia Geral da União defender o Alexandre de Moraes com o nosso dinheiro, mas se for no mesmo nível da denúncia... Qual foi o link dessa notícia que a gente usou? Tá? Deixa eu ver aqui, porque eu tô achando absurdo isso aqui, eu tô achando tendencioso. Senhoras e senhores. Do Globo. É o Globo. Tá errada. Né? Pois não dá para chupar a notícia. A gente tem que ler e antes analisar. De pôr no TP, porque ela não... Olha o Globo, olha a malandragem do Globo nessa notícia que ele dá. Né? O Rumble contesta a jurisdição da justiça brasileira em uma empresa estrangeira que atua no Brasil. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O Globo ele distorceu o conteúdo. O que a Rumble está contestando é o fato de que o Alexandre de Moraes, ele não pode punir a empresa no Brasil por ela não ter cumprido uma determinação nas suas atividades no estrangeiro. É isso aí. Olha a malandragem das organizações Globo. É a velha... E aqui e a outra safadeza. A AGU defendeu o ministro num processo pessoal? Era o meu comentário. Vai lá, então, doutor. Não, deixa a Ana Paula falar. Que embora eu discorde completamente, mas se a Advocacia Geral da União fizer uma defesa no mesmo nível que foi a denúncia, sem nenhum... Aí é bom, porque nos Estados Unidos não vai colar. Bom, então vamos desejar boa sorte. Boa sorte. Né? Ao Alexandre de Moraes. Mas eu ia comentar justamente isso, Ana Pavinato, né, aqui no Operadores do Direito. A grande questão é essa, como é que a AGU,
que defende a união, ou seja, ela defende a entidade, uma entidade etérea, vai defender... Sexta-feira, bicho. Sexta-feira. Sexta-feira, a AGU. Sexta-feira, 21. A AGU, ela defende a entidade. Ó, você não me fala uma coisa dessa, porque o Alexandre de Moraes é a grande entidade. Ah, né? então tá explicado. Ele é a Tá união. explicado, Agari, Ele tudo é a bem. união. Ele é a entidade. La Union c'est moi. então. Liberté, fraternité, égalité, bem. Beyoncé, a Sererê. Então tá explicado, eu não preciso mais nem comentar, porque... Então defenda, né? Ele é a o grande democracia. irmão, né? Ele é a democracia, democracia. encarnada. Pavinato, você também leu? Isso está escrito na denúncia da PGR. Eles exato. são as pessoas que representam a democracia no Brasil. Isso é absurdo. Não, é a democracia que os representa no plano das ideias. É verdade. Bom, então tá explicado, eu não preciso mais nem comentar, porque é exatamente isso. Se ele é a grande entidade, então tá certo a AGU defendê-lo no CPF. Boa sorte assim mesmo. E a gente tá ansioso para ver essa defesa. Tô ansioso. Eu tô ansioso, tô quase vomitando. Só uma pergunta, não tinha nenhum advogado do Prerrogativas para defendê-lo? Advogado, doutor. Hein? Não tinha nenhum advogado Prerrogativas para defendê-lo? É não? porque eles estão de mal agora. O Cacai fez uma carta. Você acha que alguém em sã consciência vai contratar um advogado do Prerrogativas pra defender nos estrangeiros? Ah, fala pra mim! Você veio o negócio. Bobinho! Toma. Agora mais um grupo de inimigos. Pega aí lá o que foi genial, cara. Uma coisa é você contratar pra ir lá no STF, dar uma despachada, né? Despacha lá com o amigo, né? Puxa o saco do amigo do STF o dia inteiro no X. Eu não vou falar o nome de quem é, porque já me processou também esse mês. É verdade. Esse mês é novo, esse é novo. É, fica lá. O ministro Flávio Dino, olha as maravilhas que ele faz. Ele falou também da denúncia da PGR, falou assim, é uma obra de arte da persecução criminal. É verdade. Aí, assim, uma coisa é ele ir lá dar uma despachada no STF, né? Outra coisa, ele é assinar um caso para ver um juiz americano que cumpre a lei, né? Pave, o pior de tudo, Alex, quando a gente prestar atenção, primeiro a AGU defender a autoridade, parece que faz parte, é atribuição da AGU trabalhar e defender autoridades brasileiras, mas aí é que está o pulo do gato. Olha, aí é que está o pulo do gato, esse gato mesmo, esse gato querendo ir para porrada, como que a gente separa aquilo que é privado daquilo que é a instituição? No caso do Alexandre de Moraes, já não é mais ele representando a instituição brasileira. O que está ficando muito claro é que está defendendo alguém que está agindo ilegalmente no Brasil, inclusive. Por isso vão defendê-lo pelos erros que ele cometeu aqui, que ele está tentando passar para lá. Então o problema já não é mais um ministro do Supremo que está sendo defendido pela AGU. Quem está sendo defendido pela AGU é nada mais, nada menos que uma pessoa física que cometeu bobagem e para os norte-americanos, isso sim, está cometendo crimes lá. Mas o dado que é interessante, a AGU não vai pessoalmente lá. Imagina, eu sonharia em ver Sua Excelência Messias e defender o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Mas daí ele não vai. Seria muito engraçado. Não é ele, claro, mas eu sonharia em ver. Aí ele vai ver lembra da Dilma falando lá na ONU? Aí, if you speak slowly, I understand very well. Ele não precisaria nem fazer assim. Sabe qual é o detalhe? Aí vem a jogada. Por qual razão? Porque, na realidade, o que a AGU vai fazer é contratar um escritório. Nós temos duas coisas. Mas é óbvio. Com o nosso dinheiro, mas tem duas coisas. Tudo bem, eles vão contratar um escritório americano, os americanos são bons, talvez, mas vai ter que pagar muita grana, porque para defender algo tão absurdo, o cara tem que receber muito dinheiro para ir lá, porque ele sabe que se ele defende isso, nos Estados Unidos, tudo bem, ele vai guardar o dinheiro dele, vai dizer, cumprir meu papel como operador do direito, acabou. Se alguém daqui for para defender lá, contratado um escritório daqui, talvez alguém do Prerrogativo... Mas se for, dá. Esse cara vai ter que receber, não são dezenas de milhões. O problema todo é que aí que eu gostaria de ver a transparência para dizer
quem foi contratado e quanto foi pago. Para defender um absurdo como esse. Que país você está Gente, falando? deve ser para isso que ele tá multando o X e o Roman Nada, para poder fazer imagina. o caixa para pagar os advogados. Imagina, foi para a União, já foi. A União está em prejuízo na fala. Ô, Pávio, você falou da questão da sacanagem que foi feita pelo Diário Oficial da União. Vocês viram A Titiolina fica com vergonha. vocês viram a entrevista do advogado do Trump? Advogado! No Diarinho Oficial da União, aqui na Avenida Paulista, vocês viram? Não. Eles falaram assim, porque perguntou, o senhor não acha muito estranho entrar com esta ação no dia seguinte da Procuradoria-Geral da República ter feito uma ação, ter falado contra o presidente? Aí ele pegou e disse, veja, vou lhe falar como é que funciona nos Estados Unidos. Ele deu uma paulada, a mulher ficou envergonhada. A repórter, não, mas sou eu que estou perguntando. Não é simples. Tudo isso requer um tempo. Para ter colocado agora significa que o tempo foi cumprido. Mas não Calma. foi isso, professor Solano. Mas calma. Isso é maldade da Globo. Porque eu vou deixar claro. Eles não moveram a ação um dia depois da PGR ter denunciado o Bolsonaro. Eles protocolaram a ação no dia seguinte ao Alexandre de Moraes ter mandado eles desmonetizarem o Alan dos Santos nos Estados Unidos. Sabe qual foi a resposta que o advogado deu lá? Para o Diarinho Oficial da União? Ele falou, é interessante que você está falando isso, não conhecendo qual é o procedimento que nós adotamos nos Estados Unidos. Para nós termos protocolado, nós já estamos trabalhando com isso há vários dias. Exato. E esgotamos o prazo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Por que a senhora não pergunta o fato de a denúncia do Procurador-Geral da República ter sido antecipada, uma vez que não teria sido, e ter sido feita exatamente no mesmo período em que nós íamos apresentar? Então tá explicado Ela aquela ficou- bagunça do Gonê. Ela Tá ficou explicado. desesperada. Por quê? Porque eu praticamente disse o seguinte: foram eles que anteciparam, provavelmente tiveram informações pelos serviços de inteligência que trabalham exatamente para isso, de que nós íamos protocolar. Por isso que houve a antecipação. Foi o que ele praticamente deixou a mesa lá. E o Diarinho Oficial da União, que fica aqui na Avenida Paulista, porque o diário fica lá na Berrine. O Diarinho pegou, ficaram todos com cara de bobo, sem saber o que falar. Não, mas sou eu que estou perguntando. Tudo bem, eu estou lhe respondendo com uma pergunta que convém e faz parte da minha resposta para o que a senhora perguntou. Muito sagaz. Mas isso é brilhante, Muito sagaz. porque- Ele fez uma cortina de fumaça. Exato, Lembra que eu falei na é. quarta-feira do timing da PGR, do Gonê? Vamos Né? dizer, aconteceu alguma coisa. Exato. O cara protocolou uma denúncia denunciando 6 pessoas. Depois, no mesmo minuto, são 3 protocolos diferentes, os 3 às 20h42, no dia 18. Denunciou 6 numa peça. Denunciou 8, dentre eles o Jair Bolsonaro, no mesmo minuto. E colocou uma petiçãozinha mequetrefe falando que ele ia dividir as denúncias para dar mais, para facilitar, né, o procedimento das coisas. Mas o fato é que as outras 3 denúncias, uma com 12, outra com 7, uma só com Paulo Figueiredo, ele protocola bem depois. Tipo, começa às 9h11. Então tem um hiato de 20 minutos. E são todas iguais. Depois tem um hiato de mais 20 minutos. E são todas idênticas. Ou seja, houve uma pressão. Para mim é claro que teve uma pressão dentro da PGR para que ele denunciasse para fazer a cortina de fumaça, para ninguém ver a careca o ditador careca, a ação do Moraes não ser A grande notícia da semana. O que o digamos advogado assim. americano falou, Rapaz! e detalhe, falando português, com algum sotaque, mas um português fluente. Falando português, disse não, porque o detalhe que ele praticamente deixou no ar foi o seguinte: na realidade, já estava previsto que nós íamos fazer a denúncia aqui nos Estados Unidos. O que nos causou espécie é terem antecipado para um dia antes de nós, porque assim, qual seria o argumento? Em resposta àquilo que foi feito pela PGR no Brasil, norte-americanos É o contrário. adotam. E é o inverso. É o contrário. Então É o não inverso. foi uma ação da PGR, foi uma reação Exato. a algo que já vinha. E O que antecipado. muda completamente. Sim. Que eu retiro aquela parte que eu falei que o cálculo político estava feito. Na verdade, assim como o Ministério da Economia não sabe fazer cálculo, eles também não estão fazendo cálculo nenhum. Eles estão Olha, sendo você veja como reativos. tudo se casa, né? Do fato da gente ter lido por deslize um texto publicado no Valor Econômico, que é das organizações Globo, a gente extraiu tudo isso. Não.
A gente está... Veja Vamos pra como... praia essa né? semana Porque comemorar. eles são chamados da imprensa tradicional, a imprensa que respeita a lei, né? Que checa piriri os pororó. fatos antes de dar a notícia. A gente, até a rede social, a gente estava refém disso aqui. Exatamente. A gente estava refém disso aqui. Exatamente. Perfeito. Por isso que querem calar a rede social. E olha que mesmo com a rede social, a maioria da população brasileira vai ter esta informação das organizações Globo, o que não é um risco, né, para eles. Mas é aquela coisa, né? O crime perfeito é aquele que você não é pego. Se lembra da Whoopi Goldberg? É a mesma coisa. Ain't no high mountain. Se não tivesse a rede social, vamos supor, se nós não Eu tivesse não sei, aquele vídeo eu acho que é montagem, mas é vale para Mas reflexão. suponhamos que seja montagem ou não, mas a imagem que fica lá é o seguinte, ela pega algo que acontece antes para acusar o governo atual e no governo atual, muito pelo contrário, está agindo para tornar as coisas legais e tornar as coisas adequadas. E já dizia Seria a mesma coisa do que aconteceu agora. Já dizia o A Netinho. estrutura lógica é a mesma. Já dizia o Netinho. Vai ficar legal. Pagode na Coab. No maior... A única coisa que fica legal nesse país é pagode na Coab. Nós chegamos nesse ponto. Mas a briga tá ficando boa, eu tô gostando. Então, nós vamos torcer para... Olha... Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.